Se você achava que o único tesouro valioso desse anime de pirata era o One Piece, tá completamente enganado. Porque hoje os Chapéus de Palha vão entrar em uma caça ao tesouro, atrás de um objeto misterioso que pode comprar o mundo inteiro. O filme começa com uma loirinha comendo mais que pedreiro esfomeado, reclamando com o marinheiro porque ela só queria comer carne de primeira. Eles estavam indo pra Marejóis e os soldados tinham que ficar esperto porque podiam ser atacados a qualquer momento. Enquanto isso, um esquisitão preso em corrente estava dando um sorrisão macabro. A loirinha safada tava só tentando achar um jeito de escapar desse lugar. Eu queria ver se fosse o Luffy com um banquete desse aí. Não ia querer sair daí nunca. Um mascarado da CP0 vai perguntar onde ela escondeu um tal de Pure Gold, mas ela fala que não contaria nem se soubesse, porque esse é um tesouro tão raro que pode comprar o mundo inteiro. Mas ela fala que esse tesouro é todo dela. Do nada, os navios da marinha começam a ser atacados por flechas explosivas, e a guria ficou só de olho pela janela, querendo saber o que tava acontecendo. Já começou a rir, falando que essa é a chance dela de escapar. Só esqueceu que ela tava cercada por marinheiros e falando isso em voz alta. Os cabas não sabiam nem de onde estavam sendo atacados, já que não tinha nenhum navio inimigo na água. E o vigia foi atacado do nada pelo tio Patinhas que tava invisível. O maluco começou a cantar um rap achando que era o Killer Bee, falando que comeu a Hiro no Mi, e esse aí era o Psycho P. O navio dele que tava invisível apareceu e os malucos já ficaram em choque. E dentro do navio tava ninguém menos que o cabeça de balão mais odiado de One Piece, falando que o mestre tesouro também tava atrás do Pure Gold. Então não importa o que aconteça, eles não podiam matar aquela garota. Uma cachaceira com a camisa da Nami manda ele calar a boca porque a voz dele é irritante, e atirou mais flechas explosivas pra explodir o navio da marinha. O mano das correntes chamava Mad Treasure, e ele falava que só 4 navios de guerra não são suficientes pra parar ele. Usou um Mad Anchor pra prender várias correntes nos navios, fazendo uma ponte pra sua tripulação passar. O psicopata ficou invisível com seu grafite e saiu derrotando geral. Aí o chefão fala pro Psycho P e pra Naomi que tava na hora de caçar o tesouro. O agente da CP0 tava levando a menina à força porque o Pure Gold pertence ao governo mundial, mas ela fica pistola de novo, falando que o tesouro é todo dela. Até que o Mad Treasure brota, falando que finalmente encontrou a guria, que chamava Miskina Olga, e ela era a chave pro Pure Gold. Deu só uma correntada que arremessou os soldados com tudo na parede, e a pirralha ficou impressionada, falando que ele era muito forte. Ela fala que se ele quer tanto Pure Gold, ela pode mostrar o caminho, mas só se ele dá um jeito de tirar ela de lá. Mas o agente interrompe e pergunta como ele sabe da garota. O maluco fala que tem um informante dentro do governo, mas ri falando que não vai contar quem é, e começou a sair na porrada com o mascarado, zoando que os dragões celestiais devem estar desesperados pra conseguir o Pure Gold, já que chamaram até a CP0. Enquanto os dois trocavam socos, a Olga ria, falando que esse cara é a chance perfeita dela correr. Mas a idiota pensou em voz alta de novo e os dois ouviram tudo. Ela saiu correndo e o Brutamonte começou a lutar a sério pra ir logo atrás dela. Meteu um Chainhammer na fuça do agente pra acabar com ele. A loirinha tentou escapar, mas recebeu umas flechas de aviso, e logo em seguida foi completamente cercada pelos piratas que estavam todos invisíveis. E o Mad Treasure fala que agora ela vai levar eles até a lendária ilha Alchemy. Só que ela fala que odeia valentões como ele. Chama uma tal de Elizabeth e uma lagartixa vem correndo pra salvar ela. Pulou do barco enquanto ria da cara deles e meteu o pé de lá. A mina do Job ia meter uma flecha no pote dela, mas o chefe mandou ela parar, falando que vão deixar ela ir por hora. Soltaram as correntes e explodiram o navio da marinha. O cabeça de balão pergunta se tá tudo bem mesmo deixar ela fugir, mas o Mad Treasure manda ele avisar o tesouro que ele vai pegar o Pure Gold a qualquer custo. Então Tanaka entrega um Vivre Card do mestre tesouro e disse que vão pagar o quanto ele quiser como recompensa. Só que o maluco fala que ele não liga pra dinheiro, não tá nem aí nem pros tesouros que ele já tem. Na verdade ele é um caçador de tesouros e só quer ficar chapadão de tangue de maracujá com a descoberta de um novo tesouro. Lá no navio da marinha tava todo mundo lascado. O agente da CP0 avisa que eles foram atacados pelo Mad Treasure e deixaram a Olga escapar, mas o chefe Rob Lute manda eles encontrarem ela, porque se mais alguém puser as mãos no Pure Gold, eles estão ferrados. Enquanto isso, o sapão corria sob as águas como se tivesse com chakra nos pés, e a loirinha cantava como se fosse a Taylor Swift menor de idade. A voz dela ecoava por todo o oceano, e ela fala que até conseguiu escapar, mas desse jeito vai acabar morrendo de fome. Do nada ela avista um navio e pergunta que símbolo estranho é aquele com chapéu de palha. Perguntou se eram piratas, mas quando viu 4 patetas pescando, disse que eles parecem só um bando de idiotas, ou seja, devem ser muito fracos. O menino Chopper pescou um peixe e até caiu pra trás, e eles estavam competindo pra ver quem pescava mais, mas ficaram de boca aberta quando viram um lagarto correndo na água. Perguntaram como ele faz isso, e o Brook fala que é só pisar com o pé esquerdo na água antes que o direito afunde. Perceberam que tinha uma garota inconsciente e tinham que resgatá-la, então o Luffy bota um bifão na isca e arremessa pra pescar o lagarto. O bichão cai dentro do navio e a Nami chega perguntando que barulheira toda é essa, e perguntam por que tem uma lagartixa e uma criança ali. Aí o Luffy se gaba falando que pescou eles. O Chopper vai examinar ela e acha muito estranho, porque ela não tava ferida e o pulso tava estável, então só devia estar dormindo. O macaco de borracha acorda ela e a guria agradece por salvar sua vida, mas sacou logo uma faca e fez o Luffy de refém, mandando ninguém se mexer se não quiserem que o pescoço do garoto dê um beijo no seu canivete, e mandou passarem toda a comida e água pra cá. Só que ela não tava entendendo nada porque ninguém parecia preocupado. E o Sop fala que é besteira fazer o Luffy de refém. O pivete arranca uma meleca do nariz e pergunta se ela quer comer, mas é claro que ela recusou educadamente, né? Disse que eles não passam de um bando de zerruelas e com a ajuda da Elizabeth dá uma
uma surra em todos eles. Só que o Chopper conta que o lagarto diz que é moleza e a menina perde a postura de bandida. Ficou surpresa que ele entendeu o que a Beth falava e disse que ele era muito fofo. E começou a sufocar o coitado com um abraço de urso. Ela acabou liberando o refém, que foi olhar dentro da boca do lagarto por algum motivo. E a mina se recompõe falando que quase caiu na lábia deles. O Frank pergunta como essa criança burra sobreviveu por tanto tempo. E ela acaba caindo no chão de tanta fome. Então o Sanji traz um miojão com tentáculos de polvo e ela fala que com certeza ele envenenou. Mas o chefe conta que nunca desperdiçaria comida assim. Diz que ela não vai conseguir comer segurando aquela faca. E a burrona simplesmente entregou a única arma que ela tinha pra se defender. E começou a mandar pra dentro todo aquele rango. O filhote de dinossauro agradece por alimentar a Olga. E a Nami pede pra ela explicar tudo depois de comer. Só que a Robin percebe que ela tem uma escrita de alquimia na roupa dela. E a pirralha nem acredita que alguém reconheceu. A Robin conta que a alquimia é uma ilha lendária que sumiu do nada 200 anos atrás. A loirinha tava quase ficando do tamanho do Jinbei de tanto comer. E diz que essa era a melhor comida que ela já comeu na vida. O Luffy manda ela contar mais sobre a alquimia. E a Robin conta que lá tinha uma pessoa chamada Miski Nasser que pesquisava uma maneira de refinar metais. Então ela criou um metal chamado Pure Gold. Um metal lendário que brilha até na maior escuridão. E que é tão valioso que pode comprar o mundo todo. O problema é que todos que encontram esse metal acabam arruinados. E é claro que a Nami ficou super interessada em uma coisa tão valiosa que pode comprar o mundo todo, né? Perguntaram se a Olga tem alguma ligação com a alquimia ou se sabe onde tá o tesouro. Mas ela finge que não sabe nada e o Soap fala que ela é uma péssima mentirosa. Então ela fala que mesmo se contasse, piratas fracos como eles nunca o encontrariam. A Nami fala que no novo mundo tem todo tipo de bandido, então se viajar com eles vai ficar segura. Mas a nojenta fala que não precisa da ajuda deles, porque ela sempre viveu sozinha e só interage com os outros pra se aproveitar deles. O Frank começou a chorar, falando que mesmo sendo tão novinha, ela já passou por tanta coisa. Ela pergunta quando foi que o robozão se trocou, e ele fala que precisa estar preparado pra uma caça ao tesouro, né? E quando olhou, todos eles estavam trajados igual Indiana Jones, principalmente a Nami e a Robin com muita abundância e respeito. A pirralha fala que não vai viajar com eles, mas todo mundo cagou pra ela. E a Nami fala que depois que eles se empolgam, ninguém mais para. Chama a Olga pra negociar e diz que ela pode ficar com 60% do tesouro. E a guria fala de novo que eles nem vão conseguir chegar perto do Pure Gold. Só que a Nami mostra os cartazes de procurado deles e todos valiam mais de 100 milhões de beris, tirando o guaxinim de chapéu. Depois de pegar o tesouro, eles ainda podem dar uma carona pra qualquer ilha que ela quiser. Sem dúvidas um ótimo negócio, né? Aí a Olga fala que já que eles são tão fortes, pode se aproveitar desses otários pra pegar o tesouro, trair eles e ficar com tudo só pra ela. Mas a Nami fala que ouviu tudo que essa burra disse. Então ela conta que a loirinha aceitou levar eles até Alchemy, mas ela pretende trair todo mundo no final, então eles têm que tomar cuidado. O Usopp pergunta se ela tem algum Eternal Pose pra guiar eles até Alchemy, e ela conta que tem um anel que faz exatamente a mesma coisa, já que dentro desse anel tem um pedaço do Pure Gold. O Chopper fica incrédulo pedindo pra deixar ele ver, mas ela fala que se ele brilhar aqui vai causar um desastre. Depois disso, os 4 cavaleiros do Apocalipse sentem uma presença sinistra com seu haki da observação. Tudo começa a tremer e tinham flechas explosivas vindo na direção do navio. Então Zoro fala que devem ser inimigos e fatia todas no ar. O navio do Mad Treasure aparece e a Olga fala que odeia gente teimosa. A Nami quase teve um infarto quando percebeu que aquele cara era o mesmo que sequestrou ela e a Karina quando eram crianças. Disse que ele é um caçador de tesouros que faz de tudo para conseguir o que quer. O cabeça de Lego fala que pelo jeito nem a habilidade de camuflagem do Psycho P é páreo pro haki da observação. O Sanji não conseguia acreditar que o vagabundo tinha habilidade de camuflagem. E a Robin pergunta se ele tá bem. Mas esse safado só queria ter essa habilidade pra entrar em qualquer lugar sem ser visto. Se é que você me entende. O capitão dos caras pergunta se eles também estão atrás do Pure Gold. E o Luffy confirma falando que essa pirralha vai levar eles pra uma caça ao tesouro. O Mad Treasure fala que deixou ela fugir pra levar eles até Alchemy, mas não vai deixar outros piratas ficarem no seu caminho. Então a cambada toda partiu pra cima e eles estavam prestes a começar uma guerra. E só agora o Bombadão percebeu que esses eram os famosos chapéus de palha que estão causando no novo mundo. O Zoro sozinho já arrebenta um otário e corta o canhão de outro, fazendo eles se explodirem. Os caras eram tão fracos que estavam perdendo pro Usopp no mano a mano. E ainda deram espaço pra ele lançar uma estrela explosiva no pote de um maluco. O Sanji saiu metendo bicuda na cara de geral. A Robin usa o seu poder pra torcer o pescoço de 10 idiotas ao mesmo tempo. E claro que ela fez isso com muito respeito, né? Os caras ficaram perdidos quando viram um ciborgue de cuequinha e tomaram uma picaretada na cara pra ficar espertos. A Olga fala que eles são mesmo fortes. E o esqueletão fala que vai proteger ela com a sua vida. Se bem que ele nem tá mais vivo, né? O Chopper fala que foi o Luffy quem derrotou o terrível do Flamingo, mas eles ficam surpresos quando descobrem que a Olga não faz nem ideia de quem era esse. O Luffy mete um Gatling Gun pra socar vários NPC de uma vez, e o Mad Treasure fica animado porque quanto mais forte seu oponente em uma caça ao tesouro, mais empolgante ela fica. Disse pra Olga que trapacear é feio e que ele vai perseguir eles nessa caça, mas a Olga tava cagando pra existência desse maluco. Ele fica boladão e arremessa uma corrente pra prender a mina. Os Mugiwaras tentam segurar fazendo um cabo de guerra, só que desse jeito ele ia acabar sendo esmagado e nenhum dos dois ia conseguir o Pure Gold. Tava sendo tão espremido
espremida que a Olga grita que vai soltar um peidão potente. E o Zoro corta a corrente no meio, fazendo os dois lados caírem pra trás. Só que a loirinha acaba soltando o anel sem querer e todo mundo fica em choque. E quando o Pure Gold cai na água, a Nami desbloqueia a habilidade Depressão. O Zoro grita que o tesouro caiu no mar, então eles já podem meter o pé. A menina era tão tapada que só agora ela percebeu que o anel sumiu e gritou que o grande Bambori vai vir pra cá. Os navios começaram a balançar e um peixe-lanterna gigante chegou a engolir no anel. Ele sai da água e era tão grande que quase causou uma tsunami. Esse era um tamboril gigante e também o grande Bambori. E bota grande nisso, hein, meu filho? O bichão começa a engolir toda a água e os navios estavam sendo puxados juntos. O Psycho P fala que eles têm que vazar dali. E a Nami vai correndo pedir pro Frank usar o peido explosivo. Mas quando o canhão de cola tava quase sendo ativado, a Olga grita que eles não podem fugir. Disse que se eles querem tanto encontrar o Pure Gold, vai contar um segredo pra eles. A alquimia, a ilha fantasma, fica dentro do estômago do grande Bambori. O Zoro já fica animadão e a Nami achava que o Pure Gold tinha afundado no mar. Mas a Olga fala que aquele era só um pedacinho, porque tem um Pure Gold gigante lá dentro. Aí é claro que a Nami fica com um brilho nos olhos, mandando o Frank dar meia volta e entrar no estômago do peixe. E o Sop era o único do bando preocupado em ser devorado por um capeta desse. O Mad Treasure fala que eles também vão entrar. E agora sim vai começar a verdadeira aventura. A Nami tava tão obcecada pelo tesouro que até esqueceu que é medrosa. E se continuasse assim, o Brook ia ser digerido e ia sobrar só os ossos. Mas se bem que... O navio do Mad Treasure tava seguindo eles e a Nami pergunta se eles são loucos de entrar na boca desse capeta. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Os navios começam a colidir e a Olga grita pra desviarem do sininho da garganta. Só que o vagabundo das correntes tava tentando fazer a rapaziada bater com tudo. Eles já entram em desespero e se preparam pra dar o seu último suspiro. Mas o chimpanzé de borracha entra no modo Thaís Carla e impede o navio de se espatifar na goela do bicho. A Nami comemora e o Brook estende a mão pro capitão voltar. Só que a Naomi acerta uma flecha no braço dele e faz ele cair direto na água. A loirinha safada não tava entendendo porque o Chapéu de Palha estavam tão desesperados. E a Robin explica que o Luffy não pode nadar por causa da Akuma no Mi. Mas essa menina também é burra, hein? Cê é louco. Só que ela fala que essa é uma boa chance de fazer o capitão deles ficar devendo uma pra ela. Então ela pula com a Elizabeth na água pra resgatar o moleque. O Sanji já tava indo pular na água também, mas a Nami pede pra ele esperar, porque eles tinham os próprios problemas deles pra resolver agora, já que eles estavam caindo em uma cachoeira enorme da garganta até o estômago do grande Bombori. Eu vou cair! E a Robin já tava imaginando eles sendo derretidos com um soco gástrico. O barco começa a cair e todo mundo segura com muita força e abundância, menos o Zorão e o Sanji, que estavam simplesmente farmando aura. Enquanto isso, o Luffy já tava perdendo as forças e se afogando. A Olga chega pra ajudar, mas ele acaba desmaiando. Depois disso, acordou desesperado e a primeira coisa que ele procurou foi seu chapéu. E não fazia a menor ideia de onde ele tava. Tentou entrar na água pra procurar o pessoal, mas o pé dele quase derreteu. E a Olga manda ele parar de ser burro, porque ele vai ser dissolvido se mergulhar no suco gástrico do grande Bombori. Ela conta que se não fosse por ela, o pivete já teria se afogado e virado geleia. Então agora ele tem uma dívida enorme com ela. Só que o Luffy só agradece e a pirralha fica sem graça porque agora ela parecia uma interesseira querendo algo em troca. Ela fala que essa deve ser uma das ilhas que o grande Bombori engoliu e que o estômago dele é tão grande que cabem 3 dessas. Agora eles precisam passar pelo segundo e terceiro estômago pra chegar na ilha de alquimia onde tá o Pure Gold. Do nada eles são cercados por 4 T-Rex enormes. Mas se nem os reis dos mares são pares pro macaco de borracha, imagina essas lagartixas que foram engolidos por uma piranha gigante. E depois do primeiro trouxa ser derrubado, os outros meteram o pé de lá. Corre! É o diabo! Aí a Olga fica toda animada e até começa a babar porque ia finalmente poder comer um dinossauro. E agora sim ela falou a língua do Luffy. A Elizabeth que se cuide com esses dois carnívoros aí. E agora a gente descobre uma coisa que ninguém esperava. A Olga conta que o sonho dela de 200 anos finalmente se realizou. É isso mesmo, essa guria tem 200 anos na cara. Quer dizer, a cara de 6 anos, mas há 200 anos ela foi engolida pelo grande Bombori. Ela vivia de boa com a sua família em Alquimia, mas desde que o imbecil do pai dela criou o Pure Gold, tudo começou a dar errado. Os piratas vieram atrás do tesouro e passaram a faca na mãe dela. E ela ficou tão pistola que decidiu jogar fora aquela porcaria de anel. Mas o grande Bombori foi atraído pelo brilho e simplesmente devorou a ilha inteira. Ela disse que tomara que o pai dela tenha virado ração de peixe. E como ela é a única sobrevivente, passou 200 anos sozinha em um dos estômagos. Só que quando ela finalmente conseguiu sair pra se divertir lá fora, foi capturada por um bando de esquisitões. Então diz que se o Luffy e os outros quiserem sair de lá com o Pure Gold, vão ter que fazer tudo que ela mandar. E mais uma vez ela pega de surpresa pela humildade do Luffy de só aceitar. Só que a surpresa mesmo chegou quando o Mad Treasure aparece tentando pegar os dois desprevenidos. Ele fala que ficou com medo que a Olga tivesse virado saudades e mandou ela guiar ele até o Pure Gold. Só que o Luffy protege a guria falando que não vai rolar. E o vagabundo nem acha ruim porque a melhor parte de uma caça ao tesouro é roubar os outros. Esse aí já pode virar presidente, hein? O Luffy mete um Gatling Gun, mas o Treasure defende. Eles trocam socos tão potentes e pesados que a ilha inteira começou a tremer. O Ruivão tenta esmagar o moleque, mas ele desvia e manda um Jet Stomp que obriga o Treasure a se proteger pra não virar pudim. E fala que não esperava menos de alguém com uma recompensa de 500
muitos milhões. Mas mesmo sendo tão forte, o Luffy ainda tava na palma da sua mão, porque esses desgraçados tinham capturado o Chapéu de Palha de refém quando eles caíram na água. A Robin e a Nami estavam acorrentadas e, meu amigo... Ai, que delícia! O Mad Treasure manda o Luffy não se mexer se não quiser que a cabeça da Nami saia voando. Um estalar de dedos e as correntes apertavam todo mundo até explodir e virar carne moída. Então o Luffy teve que se deixar ser capturado também. Aquele vagabundo fala que não tem nada contra eles, mas vai fazer de tudo pra botar as mãos naquele tesouro. E mandou a Olga levar eles até o Pure Gold se não quiser que ele mate todo mundo, incluindo ela. Só que a loirinha safada era gananciosa e diz que só leva se eles dividirem o Pure Gold meio a meio, já que ela é a única que sabe como sair dessa ilha, então eles precisam dela viva. Mas o Luffy grita que eles vão matar ela assim que saírem. A mina pede pro Treasure não matar o Chapéu de Palha e meteu o louco falando que ela é só uma criança, então não vai conseguir dormir à noite se vê um cadáver. Aí o Lazarento concorda pra garantir que ela fique de bem humor até eles encontrarem o Pure Gold, mas diz que a maré de suco gástrico vai chegar daqui a pouco, então mesmo que ele não faça nada, o Chapéu de Palha vai derreter lentinho pros crias. A rapaziada fica completamente desesperada, só pensando que o capitão tava prestes a morrer dolorosamente por eles terem sido capturados. As ondas chegavam perto e o moleque já começava a queimar, e aquele lagartão voltou pra se vingar do seu companheiro que tava no estômago do Luffy e da Olga. Enquanto isso, tinha um bando de pivetes dinossauro esperando pra comer, junto de um gordão com disfarce de T-Rex da Shopee. O Luffy tava dentro da boca do bichão, sendo levado pra ser devorado, mas conseguiu soltar sua perna e deu uma bicuda pra escapar de lá. Deu de cara com os filhotes e disse que eles pareciam deliciosos. Aí os coitados já meteram o pé de lá. O moleque pergunta que tipo de aberração era aquela, mas o cara tira a fantasia e fala que ele também é humano. Mas com aquelas duas aparências estranhas, eles nem tinham certeza se eram humanos mesmo. Só que o Balofa ajuda o Luffy a se soltar das correntes e fala que faz muito tempo que ele não fala com humanos. Disse que ele também foi engolido há 200 anos pelo grande Bombori e teve que se disfarçar de dinossauro pra não ser devorado por eles. Reclamou que ele teve que comer só a carne esse tempo todo e o Luffy chama ele de fresco, porque carne é vida e tem uma menina chamada Olga que teve que comer só vegetais e frutas nessa ilha. O mendigão não conseguia acreditar nisso porque ele era o pai da Olga e até chorou de felicidade quando soube que ela tava viva. O Luffy conta que ela foi capturada por um tal de Mad Treasure e agora ele tava indo salvar ela e seus amigos. Então Coroa pede pra levar ele junto pra salvar sua filha. Eles precisavam construir um barco que não derretesse pra atravessar o mar de suco gástrico, mas o Luffy captura um Charmeleon ali pra dar uma carona pra eles. Só que o lagartão não tava colaborando e o tiozão teve que se comunicar na linguagem de Debiloid com ele. E diz que só vai ajudar se o Luffy fizer ele rir numa disputa de caretas. O macaco de borracha pergunta como ele aprendeu a falar essa língua, e o maluco fala que ele fez muito Duolingo nesses 200 anos. Então o Luffy usa um Gomu Gomu no careta de borracha, mas o inimigo era muito resistente. Aí o Rocambole chama ele de amador e manda ele aprender com o mestre, e faz uma cara de galã de novela que faz os dois chorar de rir. Depois disso eles montam no lagarto e partem pra salvar seus companheiros. Enquanto isso a rapaziada tava sendo feita de escravos pelos piratas Treasure. O coitado do Brook não tinha nem músculos pra fazer aquela força toda. O Chopper pergunta se o Luffy tá bem, mas a Robin tava preocupada mesmo era com o Zoro, o Sanji e o Frank, que não deram nem sinal de vida. Mas a Nami manda eles não se preocuparem, porque aqueles lá não morrem nem se quiserem. Só que o maldito do Mad Treasure aparece, mandando os escravos trabalharem mais e falarem menos. Perguntou se aquela não era gatuna e se queria que ele torturasse ela de novo, mas a Nami fala que dessa vez ela tem companheiros que vão dar uma surra nele. E o vagabundo fala que só tolos confiam em companheiros. A Olga pergunta se ela já conheceu ele antes, e ela conta que já roubou o tesouro dele uma vez. Quando chegou lá, a Karina tava passando a mão nos ovos dourados do maluco. Ai, que delícia! Mas elas se descuidaram e foram capturadas pelo Mad Treasure. E a safada da Karina deixou ela pra trás pra morrer. A Olga fala que é por isso que ela só usa as pessoas e joga fora. Mas a Nami fala que ela não deve trair seus companheiros e sim confiar neles. E tinha certeza que o Luffy vai vir pra salvar eles. Falando nele, eles tinham acabado de chegar no segundo estômago. Só que aí o suco gástrico era tão forte que nem os pés do Charmeleon estavam tancando. Então eles decidem parar pra descansar em uma ilha e dão de cara com o Sunny. Do nada chegam 3 esquisitões e o Luffy fala que são o Zoro, o Sanji e Frank. Mas os caras começam a atacar eles e ninguém tava entendendo era nada. O Zoro tava parecendo que engoliu o navio e o Luffy não percebeu que era outra pessoa. Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí. As asas do capitão atacam juntos, mas tomaram só um porradão na fuça pra ficar esperto. O moleque pergunta o que aconteceu com eles e como eles se multiplicaram desse jeito. Mas o tiozão fala que talvez esses sejam impostores. Só talvez só. Aí o Psycho P revela sua identidade e fala que aquele velho tem um talento enorme pra descobrir seu disfarce. Mas transformou todos os capangas em Zoros do Paraguai que só serviram pra virar saco de pancadas. Só que o psicopata transforma todo mundo no tiozão e o Luffy fica perdido. Disse que o jeito mais fácil era meter a porrada em todo mundo. Mas o Coroa fala que uma daquela ele vira estampa de camisa. Então o capitão fala pro tiozão fazer aquela careta de antes que só ele sabe. O Luffy racha o bico de novo e depois racha o crânio de todos os impostores de uma só vez. O psicopata já começa a suar frio, percebendo que não tinha nem chance. E meteu o louco, falando que vai poupar a vida deles dessa vez só pra vazar de lá. Enquanto isso, os piratas Treasure tinham finalmente chegado no terceiro estômago. Essa era a ilha onde a Olga nasceu, Alchemy, onde o Pure Gold tá escondido dentro de uma mina abandonada. A Naomi já aproveitou a paradinha pra encher a cara de cachaça e ficar mais louca que o Batman. Perceberam que tinha alguma coisa escrita na parede e o corno das correntes obrigou a Robin a decifrar.
entrar. E tava escrito que quem invadir essa ilha em busca de ouro vai pagar com a própria vida. E quem escreveu isso foi Miski Nasser, o pai da Olga, que ela chama de lixo humano. Do nada eles escutam um grito e um capanga cabeça de pica volta falando que eles foram exterminados. Aí já começaram a sentir o cheiro de perigo e mandaram o Brook andando na frente, porque se ele ativar alguma armadilha ele já tá morto mesmo. Chegando lá, eles encontraram o resto dos capangas caídos e um piano de ouro, escrito que só aqueles que souberem tocar as notas certas e que possuírem uma mente pura podem alcançar o Pure Gold. Então se apertar uma tecla errada, vem uma chuva de flechas te dar as boas-vindas. O esqueletão fala pra deixar com ele porque ele é músico, e o Mad Treasure manda ele tomar cuidado porque qualquer erro e todos os amigos dele vão ser esmagados. Então ele lê a partitura e decora na hora, e começa a tocar a canção infantil que a Olga criou quando era criança, só que a última parte da música tava rasgada, e ele, como músico, tinha que imaginar o que o compositor queria escrever, só que obviamente ele errou e uma flecha quase atravessou a cabeça dele. As outras estavam prontas pra desmontar o esqueletão, mas a Robin usa seu Sen Flor pra pegar todas as flechas no ar. Cê é louco, os caras não colocaram nenhuma algema de Kairoseki nela. Se fosse eu, já tinha torcido o pescoço desse Mad Treasure maldito aí. O Brook volta a tocar, mas as flechas atacam de novo, e o Chopper tem que defender com seu Kung Fu Point. Eles continuavam tentando e tentando sem desistir, e a Olga fica surpresa que o caveirão não fugia porque confiava nos seus companheiros. Só que o Brook não conseguia descobrir a próxima parte, e se continuasse assim a Robin e o Chopper iam se machucar. Então a Olga manda ele seguir a voz dela e começou a cantar a canção enquanto ele acompanhava. A Naomi tava tão brisada que parecia que ela fumou até a nota fiscal da erva. E depois de completar a canção, uma porta finalmente se abriu. O suco gástrico foi embora e eles podiam avançar para a próxima sala. O Brook fala que aquela música demonstrava o verdadeiro amor de um pai por sua filha, e a Olga conta que a mãe dela cantava essa música quando ela era pequena, mas ela ficou furiosa igual um pitbull raivoso e se perguntou por que aquele canalha do pai dela usou sua música favorita. Do nada o Psycho P aparece desesperado falando que o Mugiwara voltou, e a rapaziada fica feliz porque tinham certeza que ele ia sobreviver. Então o cabelo menstruado se apressa e parte para a próxima sala, mandando não deixarem ninguém entrar. Lá no segundo estômago, o tiozão finalmente termina os preparativos, e agora o lagartão deve aguentar chegar até o terceiro estômago de boa. Do nada o Zoro e o Sanji chegam perguntando se precisavam de uma força ali, e é claro que os dois estavam competindo pra ver quem pegava mais peso, né? Só que o imbecil do Luffy não conseguia diferenciar se esses eram os verdadeiros ou não, e foi lá dar uns murros pra descobrir. Meteu um Gatling Gun pra cima deles, e o Sanji disse que eram eles, mas o moleque não acreditava e eles tiveram que apelar. O Zoro mandou um Nitoryu Tornado do Dragão, o que não fazia nenhum sentido, já que ele não tava segurando nenhuma espada. O Sanji dá uma bica que manda a cabeça do capitão pra longe, e ele finalmente percebe que aqueles eram os verdadeiros. O Frank também volta com um monte de sucata e pergunta onde estão os outros, mas o Luffy conta que eles foram levados pelo corno das correntes. Então o robozão já ia modificar o Sunny pra conseguir navegar nesse mar de ácido, mas o Sanji não conseguia esperar nem mais um segundo, porque ele preferia beber gasolina e engolir um isqueiro do que pensar no que podiam estar fazendo com a Nami e a Robin, e saiu voando igual um super noiadinho, gritando pras duas que ele tá a caminho. O Luffy e o Thaís Carlos também estavam indo, e os outros dois iam logo depois do Sunny ficar pronto. Lá em Alquimia os capangas estavam tomando uma surra de uns triceratops, e eles precisavam encostar na águia sagrada pra ponte descer. Jogaram o coitado do Chopper lá embaixo pra virar comida de dinossauro, mas o coitado mesmo era o chifrudo que tomou só uma patada servida e saiu voando. E o Sop fala pra desamarrar ele que ele consegue acertar o alvo. Essa caça ao tesouro tá mais terceirizada que produto da China, porque o trouxa do Mad Treasure mesmo não fez nada até agora. O Narigudo aproveita que o Chopper tá segurando o Triceratops pra acertar o Midoribushi na mosca, mas uma corrente de vento aparece bem na hora pra desviar o tiro, e ela tava vindo de todas as direções, então nem dava pra planejar o tiro. Do nada um Pterodáctilo aparece tentando usar o God Sop como palito de dente. Ele tenta revidar com um tiro certeiro, mas o bichão bate as asas e devolve o estalinho pra ele. O Chopper manda ele parar de ser vesgo e acertar logo o alvo, então o Narebas decide criar sua própria corrente de ar pra equilibrar com aquela. Desse jeito ele pode calcular a trajetória. Ele atira do lado do dinossauro e cria uma rajada de vento, depois atira na própria rajada, calculando a direção e acertando o alvo em cheio. Pode falar o que quiser, mas o homem é bom de mira. Na mesma hora a ponte se abaixa pra eles passarem, e o maldito do Treasure fala que eles são realmente ótimas ferramentas. Esse Indiana Jones da Cracolândia aí não fez literalmente nada, cê é louco. O Luffy e os outros finalmente chegam em Alquimia, e aqui a conta não bate de novo, porque o Sanji foi voando, o Luffy e o tiozão foram de lagarto pelo mar. Então como diabos o Zoro chegou junto com ele se o Frank tá consertando o navio? Oda gênio, não tem como. Assim que eles chegam, são recebidos por uma flecha explosiva da cachaceira. Era uma emboscada daqueles vagabundos que cercaram eles. Agora sim o pau vai rolar solto, hein? Será que o trio monstro vai conseguir resgatar a rapaziada das mãos dessa escória do Mad Treasure? É isso que a gente vai descobrir no próximo vídeo. Então se você quer que eu traga a próxima parte o mais rápido possível, comenta a palavra Gold aí embaixo. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 812 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.